Olá, bom dia com Jesus sempre. Estou aqui hoje para compartilhar com vocês um pouquinho de uma história que nós conhecemos muito bem. A história de quando Moisés envia 12 espias na Terra Prometida para ver como que era lá, para ver o que tinha nessa terra, né? E desses 12 homens, apenas dois voltam com um discurso positivo, com uma boa palavra, com um discurso animador. Mas 10 desses homens, o seu discurso era simplesmente desanimador. E eles disseram o seguinte, no verso 33 do capítulo 13, diz assim: Também vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Veja bem, eles estão dizendo aqui, e éramos aos nossos próprios olhos. Era exatamente como eles se viam. Não aconteceu de maneira nenhuma que os moradores dessa terra chegassem perto deles e dissessem: Vocês estão querendo vir para cá, vão nos enfrentar? Quem são vocês? Vocês são apenas como gafanhotos. Não, isso não aconteceu. Eles estão dizendo aqui que eles eram aos seus próprios olhos. Era exatamente como eles se viam e não como os outros estavam olhando para eles. Aqui nós entendemos que esses homens, quando eles viram os gigantes, automaticamente eles olharam para si mesmos e disseram: quem somos nós para enfrentar esses gigantes? É claro que não vamos conseguir, morreremos rápido. Eles são muito maiores do que nós, são mais fortes do que nós. Quem somos nós diante desses gigantes? Somos apenas gafanhotos. Era exatamente assim que eles se viam, pequenos, fragilizados, né, com pouca força, impossíveis de vencer aqueles gigantes, impossíveis de alcançarem aquilo que era prometido para a vida deles. E quantas vezes não temos pessoas à nossa volta que agem assim, exatamente assim? Ah, eu queria tanto conquistar tal coisa, mas quem sou eu, né? Quando você, diante de uma situação difícil, diante de um problema, diante de um desafio enorme na sua frente, você olha para você e se vê como esses homens, como um gafanhoto, como uma pessoa sem força, como alguém muito frágil, como alguém que não tem habilidades para poder conquistar, para poder vencer esse desafio, é muito certo que realmente você não vai conseguir. Porque você está se vendo como alguém que não tem capacidade, como alguém que não vai vencer. Aí, de repente, você pode dizer assim, mas Cristina, eram gigantes, eram bem maior do que eles. Sim, nós entendemos isso. Mas, ao invés deles olharem e dizerem, caramba, são gigantes, hein? São fortes, mas nós vamos conseguir. Não, eles já automaticamente, eles se intitularam gafanhotos, frágeis, sem condições de vencer. E eles assumiram essa postura. E eles dizem aqui, éramos aos nossos próprios olhos. Não foi o outro que disse para eles, né? Não foi uma outra pessoa que disse: você não pode, você é fraco, você não tem condições, você não tem habilidade. Não, foi a própria pessoa que olhou para ela e disse: para mim não vai dar. Nos nossos dias de hoje, isso acontece também, gente. Você quer ver um exemplo? Quantas vezes alguém já chegou perto de você e disse assim: Nossa, fulano olhou para mim como se eu fosse um gafanhoto. Vou usar o exemplo da Bíblia, como se eu fosse um gafanhoto. Na verdade, aquela pessoa que olhou para ela não falou nada, mas ela já interpretou o olhar da outra pessoa com aquilo que, na verdade, é ela quem está sentindo. É como eles disseram aqui, éramos aos nossos próprios olhos. Então a pessoa ela está se sentindo como um gafanhoto, ela está se sentindo como alguém que não tem força, fragilizado, que não tem habilidade, que não tem condições de vencer, de conquistar e realizar. E ela diz que a outra pessoa quem está olhando para ela dessa maneira. Mas na verdade é ela quem está sentindo isso. E aí ela acaba dizendo que é outra pessoa que olha para ela dessa forma. Mas o importante, queridos, ainda que isso venha a acontecer, que alguém te olhe de uma maneira que te diminua, o que importa é
como você está se olhando. Aos seus próprios olhos, você é quem? Um gafanhoto ou é um vencedor? Aos seus próprios olhos, você é um gafanhoto ou você é um gigante? Aos seus próprios olhos, você é alguém que não tem condições de fazer nada, de realizar e conquistar nada? Ou você é alguém que vai fazer de tudo, vai dar o seu melhor para realizar e conquistar? Entende? O importante é quem você é aos seus próprios olhos e não quem você pode vir a ser aos olhos de outra pessoa. Aqui no versículo ele termina dizendo assim: e assim também o éramos aos seus olhos. Eles falam até que aos olhos dos gigantes eles eram realmente um gafanhoto. Eu pergunto para você, será que eles tiveram algum momento de conversa com aqueles gigantes para que eles dissessem para eles, não, a gente vê vocês como gafanhotos, como verdadeiros gafanhotos? Eu acredito que não. Eu creio que não, mas era o que eles pensavam. Então, eu me vejo como gafanhoto e imagino que todas as pessoas também estão me vendo como gafanhoto. Eu me vejo como vencedora e eu imagino que as pessoas estão me olhando como vencedora. Amém? E essa é a mensagem que eu deixo para o seu coração hoje. Que você possa mudar o seu olhar para você mesmo. Pare de olhar para você e ver um simples gafanhoto. Veja você como alguém que é mais do que vencedor. Veja você como um dependente de Deus e que aquilo que você não tem habilidade, aquilo que você não pode fazer para vencer, realizar e conquistar, Deus vai te abençoar, vai te ajudar mediante o seu esforço, a sua busca, seu empenho e comprometimento com Ele, para que você tenha condições de realizar. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Deixa seu like aí nesse vídeo, compartilha com todas as pessoas que você quiser. Um ótimo final de semana, graça e paz.